Hoje qualquer um fala com tom de especialista, mas saber aquele que está falando a verdade e qual não está, é difícil. Meu nome é Bruno Massa, eu sou médico, formado e pós-graduado pela USP, e pouquíssimo tempo atrás eu reagi a um vídeo da Luana Zucoloto falando justamente dessas diferenças de opinião. Isso deu o que falar, foi um vídeo muito bem visto em todas as redes sociais. Mas uma coisa é verdade em alguns dos comentários. Eu não falei e não dei a dica de como você separa aquelas pessoas que estão dando informações embasadas e aquelas que não estão. Então, esse vídeo é justamente para ajudá-los nisso, com algumas dicas de como vocês separarem essa informação. Se vocês estão vendo pelo YouTube, esse vídeo vai estar completo. Se vocês estão vendo pelo TikTok ou pelo Instagram, provavelmente ele vai estar dividido em partes. Então, vamos lá. A gente vive numa era de informação e essa informação chega para todos nós de uma maneira muito rápida e muito intensa. Entender o que dessa informação é real, o que não é, o que está aumentado, o que não faz nenhum sentido, é muito importante. Diversas notícias que parecem verdadeiras, na verdade não são, ou são leituras equivocadas de algo que sim é verdadeiro. Isso acontece em tudo, na saúde, na política, na economia, na ciência. Tudo que você recebe, muitas vezes, tem vieses. E o mais perigoso é que muitas vezes essas informações que não são embasadas em nada, são na verdade mentiras, são muito convincentes. A verdade é que elas têm o potencial e têm construção justamente para serem muito convincentes. No vídeo da Luana, ela põe isso de maneira muito engraçada, que às vezes é embasado, às vezes isso está com base em estudos científicos, mas na maioria das vezes não é. Então, a ideia desse vídeo é justamente armá-los com algumas ferramentas que vocês podem usar para justamente, pelo menos inicialmente, entender, olha, isso aqui parece uma informação real, isso aqui não parece, já descarto de cara. Então, primeiro, por que a gente acredita nessas notícias falsas? Porque elas são construídas justamente para parecerem convincentes. Eles acionam gatilhos mentais que trazem emoções, fazem com que você preste atenção, acredite naquilo e muitas vezes até compartilhe. Utiliza alguns atalhos mentais para acionar algumas das nossas crenças, que fazem com que pareça que aquela informação é real. Outro problema é a repetição. Quando você lê muitas vezes uma informação, ela parece verdadeira. Muitas pessoas estão falando a mesma coisa. Se você compartilha uma notícia que você não tem certeza que é verdade, você pode estar contribuindo para isso. Já ouviu falar que uma mentira falada 1000 vezes passa a ser verdade ou parece ser verdade? Pois é exatamente por aí. Outra coisa, a emoção vence a razão. Nas fake news, eles querem disparar emoções, e emoções que te fazem compartilhar aquela notícia, seja por raiva, seja por humor. Isso é um gatilho, então precisamos prestar atenção nesse sentido também. É por isso que frases que começam assim, ó, a indústria não quer que você saiba disso, ou a imprensa inteira esconde, ou nenhum médico quer que você saiba desse tratamento, disparam em nós sensações de exclusividade, por exemplo, ou sensações de raiva. Isso faz com que essa notícia pareça mais real. Isso faz com que essa notícia se espalhe mais facilmente. Sempre desconfie quando for assim. Para e pensa, né? Por que só aquela pessoa tem uma informação que todo mundo quer esconder? Estranho, né? E se é uma informação tão importante, por que as outras pessoas que têm, óbvio, não é a única exclusividade de uma pessoa, por que elas não querem falar? Um exemplo, se a tal da indústria descobriu realmente um remédio e não quer que você saiba, por que ela não vende isso? Não é assim que ela ganha dinheiro? Quanto não ia subir a ação de uma indústria que descobriu a cura do câncer? É só pensar, né? Então, uma vez que você viu a informação, ela já não disparou nenhum gatilho, você já filtrou isso daí, você já viu com um senso crítico que essa informação não é algo sensacionalista, como que a gente checa a fonte? E aqui é uma coisa importante também, tá? A fonte muitas vezes é citada na notícia, mas ela não é uma fonte real. Por exemplo, muitas fake news citam artigos que não existem. Segundo a Universidade de Harvard, segundo pesquisa da USP, e não existe pesquisa nenhuma. Eles tratam uma mentira para justamente dar credibilidade para a informação que essas pessoas estão dando. Então checa se existe realmente essa informação, se existe realmente essa pesquisa. Pesquisa da USP descobriu cura de, sei lá, algo encravado. Então digita lá no Google, isso vai aparecer. Isso hoje não é exclusividade, isso é publicado.
E o Google mostra isso, olha que fácil. E você não tem que fazer o trabalho pelas pessoas, hein? Ó, Luana, não precisa fazer o trabalho, é só digitar, nada demais, hein? Não vai perder muito tempo com isso. Outra coisa, olha que dica importante. Esse perfil que te deu essa informação, ele tá vendendo alguma coisa na sequência? Um curso, um produto? Já suspeito. É importante, a pessoa está querendo te vender. Vamos lá, vamos supor que existe o tal do estudo. Aí o que a gente precisa entender é se é um estudo isolado ou se existem outros estudos trazendo a mesma resposta. Isso é super importante. Um estudo é validado se ele pode ser replicado, tá? Isso é muito importante. Avaliações que checam justamente vários estudos, são chamados de meta-análises, trazem informações mais fidedignas. Por exemplo, de uma sociedade, ou por exemplo, quando é uma diretriz oficial de algum órgão. Terceira dica, hein? Cuidado com linguagem absoluta. Eu ia falar só na saúde, mas eu vou expandir para quase tudo. É muito raro 100% existir. Na saúde, então, praticamente impossível. Mas na maioria das coisas, é muito raro alguma coisa que seja absoluta, certo? Então, quando se fala 100% natural, sem efeitos colaterais, suspeito. Tem uma coisa errada aí. Se remédio não tivesse efeito colateral, não precisava de bula, não é verdade? Vocês já viram bula de remédio? Se você ler uma, você já não vai tomar esse remédio nunca mais. A ciência fala de probabilidades, de nível de evidência, não em certeza absoluta, isso é importante. Quarta coisa, checa conflito de interesse. Quem está falando quer te vender alguma coisa? Essa pessoa está ganhando alguma coisa com essa informação? É importante. Tem alguma venda, um produto, um curso, um suplemento, alguma coisa associada ou na sequência dessa informação? Se há, já desconfie. E cuidado com estatísticas, tá? Quando eu estava fazendo a minha pós-graduação, o professor de estatística, ele falava a seguinte frase: os números vão falar o que você quiser ouvir se você apertá-los de maneira muito intensa. O que eu quero dizer com isso? Você eventualmente vai conseguir correlações que parecem verdadeiras, mas não fazem sentido nenhum. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa esdrúxula, só para entender um pouco essa questão. Taxa de suicídio alta em países nórdicos, por exemplo. Em países nórdicos comem muito queijo. Então, dependendo de como você avaliar os números, você vai poder achar uma correlação entre pessoas que comem queijo e taxa de suicídio. Dá para você correlacionar, então, a ingesta de queijo com o suicídio. Dependendo de como você avaliar a estatística, você vai achar correlação. E não faz nenhum sentido. Então, cuidado com dados estatísticos que não são de bases confiáveis. Por exemplo, estudos que vêm de universidades grandes, que são publicados em revistas grandes. Sempre, e é importante a gente avaliar isso, entendam de onde vem aquilo. Tá? Veio da cabeça de quem está falando para vocês? Então, suspeitem. Ok? Então vamos lá, algumas dicas práticas para você não cair em fake news, não entrar em assunto não embasado, em especial na saúde, mas extrapola para as outras coisas que também vale. Vamos lá. Então primeiro, desconfie de títulos muito emocionais. Você não vai acreditar. Estão escondendo isso de você. O que a indústria não quer que você saiba? Desconfie disso. Por que só aquela pessoa sabe essa informação? Por que ela quer trazer isso para você? Calma. Até pode ser verdade, calma. Não estou desacreditando de todo mundo não. Mas já começa a ouvir com o pé atrás, ok? Leia além do título. Ler só a manchete é uma questão. Muitas manchetes têm o objetivo de trazer a sua atenção. E se você só lê aquela informação, você pode tirar uma conclusão que não é verdadeira e às vezes nem reflete o que está acontecendo, por exemplo, no vídeo. Isso é importante pra caramba. Dá uma pesquisadinha no autor daquela frase, na pessoa que está falando. Ela realmente tem aqueles títulos que diz ter? Tem algum título? Pesquisa o veículo. O que é essa revista? Né? O que ela costuma pesquisar? O que ela costuma trazer de informação? Isso também é importante. Compare com as fontes oficiais. Existe essa informação em alguma fonte oficial ou em mais fontes? E alguma dessas fontes é mais confiável? Isso é importante. Entenda que as pessoas podem mudar de opinião. Isso é importante. Podem mesmo. E a ciência muda também, né? Se a gente vai olhar artigos lá de trás, eles falam coisas que hoje a gente entende que não é verdade, não são verdade. Isso mudou, evoluiu. Tá? Então, assim, isso vai mudar e constantemente vai mudar. E sempre quando algo muito novo chega a conflito. Isso é importante. Então, quem muda de opinião, às vezes, com novas informações, não necessariamente é volúvel. Pode estar só, agora sim, baseado em informações mais fidedignas, ou seja, não tem necessariamente problema. No mundo com excesso de informação, saber discernir quando essa informação ela é válida, quando ela é real ou não é super importante. Se tem uma coisa que a ciência ensina é que o conhecimento não se impõe, ele se constrói. Então, olha lá, pensem muito bem ou prestem muita atenção quando alguém quer impor alguma coisa para vocês, hein? Presta atenção. Lembra, tudo tem um porquê.
até a mentira que parece verdade. Segue o perfil, segue o canal, dá um like, compartilha o vídeo, comenta como vocês fazem para se livrar dessas informações ou para filtrar essas informações e eu vejo vocês no próximo vídeo.